Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo e esse é o Turismo em Rede na área. Então, eu queria compartilhar com vocês uma notícia que saiu essa semana referente ao Facebook e mais uma aquisição que o Zuckerberg fez, né? A notícia dessa semana, no caso, é referente à compra de uma empresa de óculos virtual, óculos de realidade virtual. Então, à medida que eu for mostrando as notícias, eu explico qual a razão de compartilhar isso com vocês, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Então, a notícia a qual eu mencionei no início do vídeo é sobre a compra que o Facebook fez de uma empresa fabricante de óculos de realidade virtual, né, chamada Oculus VR, uma compra bastante significativa em termos de grana, né, 4,6 bilhões de reais no caso. Mas a questão em si de eu destacar essa notícia não é pelo valor da compra, e sim pela entrada do Facebook no mercado, que até então a gente tinha como first mover, aí, como primeiro entrante, a Google, né, através do projeto Google Glass, que, para quem não sabe, nada mais é do que um equipamento no formato de um óculos que permite que, através dessa estrutura de óculos, a gente não só utilize uma câmera para visualizar, transformar em imagem digital boa parte daquilo que a gente vê com os nossos olhos, né? Mas também para leitura, para codificação de uma série de dados que a gente observa no mundo real, mas a gente pode ter uma visão virtual também, né? Então, o Google Glass ele pode trabalhar com a ideia de realidade aumentada. O que seria, por exemplo? Realidade aumentada seria, a partir da visualização de alguns tipos de código, a gente pode conseguir observar informações, características, itens que, numa visualização sem um suporte de uma ferramenta tipo Google Glass, a gente não veria. Nesse caso aqui tem um exemplo pequenininho de uma figurinha de um jogador de beisebol que, com o uso de um equipamento para visualização de realidade aumentada, a gente não observa só a figurinha de papel, mas também a holograma aí de um jogador em 3D. Isso é possível fazer hoje em dia através dos smartphones, né? Aqui tem uma imagenzinha que mostra que isso já é possível por meio dos smartphones. Não é um tipo de aplicativo, não é um tipo de instrumento ainda muito utilizado, porque de fato é muito complexo, demanda a estrutura não só de quem está querendo ver um objeto em realidade aumentada, mas também de quem está querendo oferecer esse objeto em realidade aumentada, né? Então, não é um processo tão trivial, mas vamos pôr aí que com o avanço que a gente tem tido de tecnologia, com a popularização de uma série de ferramentas aí nessa área de tecnologia, é possível que em 5, 10 anos aí a gente já tenha uma revolução muito grande no que diz respeito ao uso de realidade aumentada em questões do nosso dia a dia mesmo, né? Enfim, mas o Turismo em Rede é um site de turismo, né? Então, o que isso tem a ver com o turismo, né? Um tempo atrás eu estava lendo um artigo do Observatório de Inovação do Turismo, é uma revista lá da Fundação Getúlio Vargas, e esse artigo fala exatamente disso, né? Ambiente de imersão digital é uma ferramenta para a promoção do turismo. Vamos parar para lembrar que anos 90, década passada, as agências de viagem elas usavam muito de posters, de imagens. Hoje em dia usa-se muitos vídeos, né, para você tentar promover um lugar, para tentar mostrar, por exemplo, o que um turista vai ver quando ele for a Nova York. Enfim, e a gente já tem, esse artigo aqui ele já mostra algumas ferramentas de imersão digital, são bem interessantes. Aqui são protótipos, no caso de um nível de complexidade razoavelmente elevado. Depois vale a pena quem quiser procurar esse artigo, é só jogar no Google, é fácil de achar. Aqui um ambiente de imersão digital, aqui temos outros dois protótipos também. Enfim, aqui uma outra proposta de imersão digital também. E no caso, algo mais próximo do que a gente tem acessível a nós hoje em dia, que é feito através de uma visualização não tão realista como um óculos de realidade virtual poderia proporcionar, mas é o Google Street View, né? Para quem não conhece, a gente pode passear por vários lugares do mundo, né? Então aqui, por exemplo, eu estou vendo a Torre Eiffel, né? Cansei de ver a Torre Eiffel, eu posso mudar o meu horizonte de visão
e eu posso andar, né, por esse espaço que eu tenho interesse de caminhar. Eu posso fazer isso em São Paulo, eu posso fazer isso no Rio, eu posso fazer isso em várias cidades, vários lugares do mundo. Ah, eu quero ver essa árvore, né? Então, enfim, eu posso ver, ter acesso sem estar presente, de fato, a uma série de lugares, posso ter acesso a uma série de objetos, de experiências, né? Já existem museus que permitem esse tipo de acesso. E isso no computador é uma coisa. Agora você imagina fazer isso através de um óculos, né? Que você pode, de fato, ter uma experiência de imersão maior nesses ambientes de realidade virtual. Enfim, aqui é interessante porque até então a gente basicamente tinha só o Google Glass, né? Que ainda está meio que em fase de protótipo. O custo dele ainda é muito elevado, cerca de US$ 1.500, então não é acessível, não é um instrumento popular ainda em termos de compra. Mas é interessante que agora parece que o Facebook está querendo entrar nesse mercado, né? Isso tende a gerar concorrência e tende a gerar também avanços, certamente mais rápidos do que aconteceriam se só o Google estivesse trabalhando nesse tipo de área. E só para encerrar esse ponto aqui, eu procurando algum tipo de vídeo sobre como o Google Glass funciona, eu me deparei com Ana Maria Braga usando o Google Glass, né? Que é isso? É o máximo da tentativa de popularizar é, a, a, o surgimento de uma tecnologia, né? Então, pô, ainda que não seja acessível para nós hoje, já é um assunto que tenta se popularizar, pelo menos a existência dele, e muito provavelmente vai estar na mão de boa parte de nós aqui. Enfim, acho que é interessante a proposta de trazer essa matéria aqui, trazer esse vídeo, para mostrar a proximidade, a relação que esse tipo de assunto tem com a área de turismo, né? Então, antes de você chegar a um destino, é provável que dentro de 5, 10 anos a gente tenha a condição de fazer uma imersão virtual nesse destino turístico antes de efetivamente estar lá. Então, é uma experiência significativa. Isso é relevante falar para as pessoas que trabalham com informática, né? Certamente aplicativos que trabalhem com realidade virtual, realidade aumentada, no caso, para um futuro próximo, vão representar um mercado interessante aí, em termos de comércio, em termos de experiência a ser ofertada pelas empresas da área de turismo, né? Então, acho que é uma dica aí que eu pensei para mim mesmo, eu queria compartilhar com vocês um pouco disso. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos. Se tiver alguma sugestão, quiser que comente algum tipo de assunto, comente algum tipo de matéria, enfim, a ideia é que daqui em diante o Turismo em Rede comece a ter mais vídeos produzidos por nós mesmos, né? E, enfim, se tiver um vídeo legal também, algum tipo de explicação, de ideia que possa agregar valor aí para nossa área, né? Compartilha com a gente, posso colocar no Turismo em Rede, enfim. A ideia é trocar ideia, a ideia é trocar experiência mesmo, trocar ideias, né? Fazer com que as nossas cabeças se cruzem aí. Enfim, é isso. Muito obrigado, forte abraço. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.